Oi gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar especificamente sobre o acabamento do Haval H6. Dá uma clicada nesse card aqui para você ver a primeira parte dos nossos vídeos e você vai entender por que esse carro está com a gente já há tanto tempo, né? A gente vai ficar com ele por bastante tempo, a gente vai fazer uma avaliação detalhada e hoje então especificamente sobre o que você precisa saber sobre o acabamento dele. É um carro bem feito, como é que ele é por dentro, por fora, entendeu? Se tem algum tipo de truque e você vai ver todas as qualidades do Haval. Vem comigo. A gente vai começar aqui pela dianteira e eu vou te mostrar o encaixe, né, a conexão entre as peças. E você vê que a gente tem aqui o paralama de metal e o capô também, olha. Você vê que a tolerância deles é bem pequenininha e ela vai reta em toda a extensão da peça. A mesma coisa em relação ao para-choque e a peça de metal. Você vê que, olha só, o encaixe é perfeito e a mesma coisa vale para os faróis. Você vê que tanto nessa parte superior quanto aqui na parte inferior, as tolerâncias são mínimas e os encaixes são perfeitos. Então na parte dianteira a gente tem uma riqueza de detalhes muito legal. Tá? Deixa o nosso amigo aqui, bom, ele apareceu aqui, deixa ele por aí. Mas é o seguinte, você vê que tem uma riqueza de detalhes muito grande, né? Então essa grade ela é toda funcional, claro, porque é um carro híbrido, então ele tem um motor a combustão, e a gente tem então essa grade muito rica em detalhes. A gente já viu no vídeo anterior que deu um trabalho legal para lavar ela, né? Então agora a gente tem aqui é, né, resquícios de insetos mortos aqui, isso aqui dá um trabalho para limpar, não basta só passar o produto, você tem que, de fato, né, passar um pincel mecânico aqui para conseguir tirar isso tudo, mas olha só, então na ponta dessa superfície, e aqui que dá esse efeito 3D, ela tem esse acabamento cromado e tem essas peças encaixadas aqui, tá vendo, de piano black, elas se encaixam aqui na peça maior do para-choque, isso que é caro para fazer. Mesmo aqui, ó, a gente tem esse plástico fosco e você tem esse aplique também piano black. Então você tem essa mescla de materiais e tudo encaixado muito precisamente. Acho que isso aqui é bem legal, né? Então mostra um cuidado é, é, de acabamento, inclusive em detalhes que a gente não dá muita bola, né? Deixa eu te mostrar agora essa parte aqui da lateral. A roda de 19 polegadas, ela é diamantada, então tem dois acabamentos, né? Você tem esse acabamento aqui de máquina, então ele é maquinado, e tem esse acabamento interno aqui, um chumbo metálico, é muito legal também, e você vê, ó, os parafusos têm uma capa que, né, faz o complemento desse visual, então até aqui você tem esse detalhamento e é muito nítido que tem uma preocupação nos mínimos detalhes. Então, você tem aqui esse acabamento da caixa de roda e todo o interno dela é de plástico. Então tem duas capas, inclusive tem um bate-pedra na parte do metal. Então você tem várias camadas de acabamento, tudo isso aí é necessário num carro elétrico para redução de ruído. Isso aqui é fundamental num carro dessa categoria, porque quando você está sem o motor, você está dirigindo e o som do pneu acaba se manifestando bastante dentro da carroceria. Então é importante que um carro elétrico ou híbrido tem uma parte de tratamento acústico muito intensa. E esse camarada aqui tem com certeza. Aqui embaixo a mesma coisa, você tem aquilo que repete ali na frente, né? A gente tem aqui esse acabamento plástico, né? Ele é um acabamento resistente a riscos, né? Resistente a pedriscos, e tem também essa régua de plástico com acabamento preto brilhante. Agora, a última parte traseira, chega mais. A parte da tampa também, né? Lembrando que é um carro de 280 mil reais, então ele tem que ter uns cuidados que você não vai encontrar, né, em modelos mais baratos, né? Se fosse um carro, né, com essa nacionalidade, mais de uma categoria, né, mais barata, ele não teria esse tipo de acabamento, mas assim, é uma preocupação que todos os concorrentes desse segmento têm, só que aqui nesse caso ele tem um pouquinho além de preocupação, né? Então tudo isso aqui é encapado, né? É um material plástico, mas de excelente qualidade, inclusive a textura dele, né? Tem uma alça aqui que eu posso baixar a porta mesmo manualmente, só que você vê que você está puxando junto o motor elétrico, né? Que eu posso apertar o botão e ela faz o recolhimento da tampa de forma totalmente elétrica. A abertura também é totalmente elétrica, então ele bate e já trava, né? Dá para ouvir as travas abrindo, né? E você consegue também fazer essa abertura de forma elétrica também, né? Tem aqui esses dois
suportes aqui com os amortecedores elétricos. A tampa você tem essa capa retrátil, né? É uma tendência dessa categoria também ter esse tipo de cobertura, não mais aquelas capas rígidas, porque elas são muito desengonçadas, né? É complicado de você armazenar quando tira e tudo, então tem esse acabamento. E aqui na parte do porta-malas, você tem iluminação e você tem um ponto de tomada aqui também na parte do lateral e um gancho do outro lado. E ele não tem step, né? Então você sobe aqui essa tampa, uma tampa rígida, e a gente tem. E você tem o compressor para poder calibrar os pneus, né, junto com aquele selante líquido. Enfim, não tem muito detalhe aqui na parte de trás, mas você vê que tem um capricho bem interessante no acabamento. Agora que a gente cobriu a parte externa, vamos lá dentro do carro. Vamos começar então pela porta do motorista, né? Você vê que é uma porta bem detalhada também, olha só. Aqui você tem acabamento acolchoado e forrado, né, na parte superior. Tem um tweeter aqui, tem um alto-falante aqui. No total esse carro tem 8 alto-falantes, né? Então tem um porta-copo, né? Tem porta-objetos, enfim. Você vê que é um acabamento muito bom, né? Aqui é tudo plástico, 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 plástico. E aqui em cima só que você tem esse acabamento forrado. E tem esse piano black aqui. Eu já tinha criticado essa questão, porque você vê que é uma peça em que você, né, é muito com toque muito frequente. E esse acabamento preto brilhante acaba sujando muito, né? Fica cheio de digital, tudo que você tiver com a mão suja vai acabar manchando. Mas você vê que todos os botões têm um acabamento também, e todas as funções da porta é um toque, né? Então você dá um toquinho só e ele abre a porta sem que você precise ficar com o dedo no botão. Bom, então aqui na parte superior você vê que tem essa peça aqui, ela parece, isso aqui você vê muito em carro super premium, né? Em carro bem caro mesmo, ela costuma ser de metal, né? E tem esse acabamento, ela imita esse acabamento. E assim, cara, é um detalhe muito legal, viu, assim, de você ter no carro. Ele dá um toque de requinte muito legal. E aqui é a mesma coisa. É uma peça de plástico, mas ela, né, você vê que a maçaneta, ela é muito bem feita, é, ela imita uma peça chumbo também, e é meio que um acabamento meio metálico, né? E os fabricantes têm feito uma costura falsa, né? Ela é uma costura ela é gravada nesse material sintético, e aqui não é o caso, é costura mesmo, e você consegue inclusive ver aqui a, a linha, né? Você vê a linha dela aqui, então tanto aqui é linha, aqui também é linha, tá vendo? Então eu não acho que todos os carros desse segmento têm esse tipo de cuidado, né? Deixa eu pegar a nossa câmera aqui do nosso auxiliar e olha só, mesma coisa, tá vendo? É uma linha. A parte superior do painel, olha só, eu vou até afundar aqui com o dedo, ó. Você vê, ela é acolchoada, né? E você vê que o nível de detalhe dos encaixes é muito alto, né? Olha só, você tem aqui até numa parte escondida, né? Assim, né? Embaixo da coluna de direção, olha só. Você tem uma moldura, né? Com acabamento acetinado, né? O farol, aqui é o ajuste do farol. Você tem um porta-objetos aqui. Eu já tinha falado no vídeo anterior, né? Tem essa porta USB aqui, descabida, né? A posição dela. Mas olha só, você tem esse console semi-flutuante, né? Com acabamento preto brilhante. Tem essa moldura cromada. Eu não gosto de cromo dentro da cabine, né? Porque você tem um risco de bater reflexo aqui e eventualmente ir nos olhos do motorista. Mas você vê, né? Esse aqui é o seletor do câmbio. É um acabamento legal, né? Preto brilhante aqui também. Mais uma vez, eu particularmente sou contra. Você tem um porta-copos, né? Um porta-objetos no caso. Mas aí você levantando aqui, ó, esse botão, olha só, e você tem aqui essa peça que permite que você carregue uma garrafa ou uma lata, né, e ela se adapta ao tamanho desse material. Aqui é uma bandeja para carregamento de celular por indução, né, e os botões aqui de controle que você vê que ele tem, né, tem luz, né, e mais uma vez, um detalhe de acabamento, né, você tem aqui um aplique cromado no meio do botão. Né, central multimídia de 12,3 polegadas, extremamente sensível ao toque, tá? Muito fácil de usar, e eu não tive problema de travamento. A gente já está com esse carro aqui há
Hoje já deve estar dando uns 42 dias e zero problema, tá? Então aqui, ó, mesma coisa, o encosto do banco, ó. Essa aqui é aquela travinha que você levanta ele para travar numa altura que você quer, mesmo tipo de costura. Então assim, a gente está acostumado com um tipo de carro chinês, né? Quando você fala de carro chinês, a gente estava acostumado de ter visto, né, de 10 a 15 anos atrás, um padrão de acabamento que é muito inferior ao padrão que a gente já tinha naquela época nos carros nacionais. E essa onda de carros chineses que estão vindo agora para o país tem uma proposta diferente. Você já vê que eles são de outra categoria, tem um preço bastante elevado e a gente ainda está comparando o carro chinês que a gente conhecia lá do passado com o carro chinês que tem agora com esse padrão de acabamento. É muito superior. Então, vamos continuar o nosso passeio aqui por dentro do Raval. Eu vou te mostrar agora a parte do banco do passageiro. Então, o passageiro também tem ajuste elétrico, né? É um tipo de ajuste mais simples do que a gente vê lá do banco do motorista, porque tem ajuste lombar também. Aqui é só ajuste né, do trilho do banco e também do encosto. Mas assim, é um banco muito bom e você vai ver aqui, ó, eu vou te mostrar aqui no detalhe, você vê como ele tem bastante suporte lateral e o detalhe que tem no encosto desse banco. Esse detalhe, assim, ele é legal porque ele permite a entrada de ar lateral. É uma coisa que você não percebe no dia a dia, você percebe que você está confortável no carro, mas você não entende por quê. Isso aqui, assim, esses vincos que tem aqui no banco, né, essa entradinha, ela permite circulação de ar nas suas costas. Então, apesar de esse carro não ter, né, um sistema de ventilação forçada na parte traseira superior, aqui você não tem esse problema. E, mas por que isso acontece? Né? E você não sabe por que você se sente confortável no carro, mas tem um detalhezinho aqui que faz a diferença, né? A parte inferior você tem aqui uma soleira, nós temos um acabamento legal com esse aplique de alumínio, tem o nome do carro, então é um detalhe muito legal de você observar. Acabamento dessa peça inferior também, perfeito, ele mantém esse padrão de acabamento que você observa nas outras partes, né? E aqui, ó, tem um gancho pro passageiro, é um gancho para você carregar objetos. Então, assim, você tem o mesmo nível de acabamento para todos os ocupantes, não só para o motorista. Isso acontece em alguns carros, tá? Você tem um nível de cuidado enorme com o motorista, mas para os demais ocupantes acaba ficando um pouquinho mais relaxado. Bom, agora eu vou te mostrar a parte de trás. Você vê que mesmo para quem está aqui no banco de trás, o acabamento também está bem feito, né? Olha só, aqui em cima é um plástico duro, né? Isso aqui é padrão. Mas o que costuma acontecer são os fabricantes colocarem esse acabamento de plástico duro também na parte né, na parte de baixo, mesmo quando na frente esse acabamento é um pouco mais caprichado. Aqui no Raval H6 você vê que tem um acabamento acolchoado aqui também. E aqui, inclusive, um acolchoamento bem macio, né? Também aquela costura que eu tinha te falado, né? Que dá um toque legal. Você tem o Twitter também, só que aqui já não tem mais aquele acabamento prateado lá na frente, né? Mas repete esse padrão de piano black, onde você tem o botão de abrir e fechar os vidros, né? De novo, é aquele mesmo problema, você vai acabar sujando essa peça. Isso aqui, se você for detalhista com a limpeza do seu carro, isso aqui pode ser um problema. E um porta-objetos bem legal aqui na parte inferior. Agora, continuando aqui na parte interna, a gente tem uma luz de cortesia, né, uma para cada lado, ele tem acionamento independente, e a gente também tem, você vê, ó, eu vim aqui com facilidade porque o túnel central ele é praticamente plano, né? Isso aqui acontece porque ele não tem o sistema de exaustão passando por essa área. Eu vou te mostrar na parte externa, você vai ver que os tubos de exaustão eles estão na lateral direita da carroceria, então ele não tem esse problema. Então, assim, quem vai viajar aqui no meio vai viajar com bastante espaço. Esses bancos estão ajustados para mim, né? Mas eu tenho 1,68 m, então meu padrão não é o dos melhores, mas assim, muito espaço aqui na parte traseira. Só que mesmo quem for alto consegue se ajustar aqui com bastante conforto, né? Tem essa cortina aqui na parte superior, é um teto solar, né? Essa aqui é a versão Premium, então é a versão com teto solar, e ele abre tudinho e vem até aqui atrás. Bom, gente, por hoje é isso. A gente queria especificamente falar do acabamento, mostrar que o nível de detalhes desse carro é muito grande, né? E você vê que, assim, peças, encaixes, silêncio, né? Tratamento acústico, tratamento térmico,
tratamento de superfícies, você tem todas essas preocupações nesse carro e você vê, né? A gente precisa olhar para uma marca desconhecida com receio, óbvio, né? Mas a gente também precisa prestar atenção e reconhecer um tipo de atenção que a gente não tinha nessa categoria de carro, né, dessa nacionalidade, quando a gente conheceu pela primeira vez de 10 a 15 anos atrás. Os carros estão mais caros, eles estão com mais tecnologia e tem um know-how todo de uma indústria por trás também dessa tecnologia. Então, vamos olhar com carinho então, porque vale a pena, não porque você vai comprar ou não, só para a gente não ficar emitindo opiniões sem ver a fundo, de fato, de que tipo de carro que a gente está falando. Eu estou esperando aqui teus comentários, fala com a gente, o que mais você quer saber do Raval? Faz as suas perguntas que a gente corre atrás. Valeu, tchau!